Porque se a gente não somos criadas para ser mulheres, meninas boazinhas, né, para aceitar. Eu fui criada assim, né? E com aquele perfeccionismo, né? Você tem que ser assim, agir desse jeito, tem que ser boazinha. Então, todas as vezes que você sai desse lugar que é esperado pela mulher de ser... Daquele papel que esperam que você cumpra. Do papel, você é recriminada. Sim. Porque você, nossa, não é educada, nossa, você foi agressiva, você disse não. Né? Então, quando você coloca um limite, eu acho que você, de certa forma, incomoda o status quo. Me incomoda. Então, acho que a Camille, para mim, eu me identificava muito com ela. Eu era uma adolescente também muito rebelde. Então, quando eu vi aquela mulher, eu falei, nossa, eu quero fazer essa artista, né? Então, embora as pessoas olham para mim e falam assim, nossa, Briana, tão calminha. Eu sou, né? Mas não tão calma, né? Eu me coloco, eu banco hoje, eu banco as minhas escolhas, tanto é que eu estou bancando fazer esse espetáculo, bancando no sentido, sem patrocínio, porque eu acredito no projeto, acredito na escolha da direção, né, que juntos a gente criou essa Camille. E eu acho o espetáculo emocionante, sim. Eu amo fazer esse espetáculo, adoro. Porque eu acho que eu estou falando, através de mim, eu estou falando de nós mulheres. Do feminino. Do feminino, e é um olhar. Então, quem assiste começa a perceber que, nossa, ali você vê o machismo estrutural. Veio um menino de 14 anos assistir o espetáculo e ele ficou encantado, falou, mãe, como ela sofreu, né? E a mãe explicou para ele o que era o machismo, o impacto que isso causa, os traumas que causam numa mulher, e como isso impacta também na vida, na trajetória profissional, amorosa. Eu vejo, por exemplo, a relação, essa questão do machismo, né? Por exemplo, a Camille, ela queria tanto reconhecimento do Rodin que ela ficou ali durante 15 anos orbitando ali naquele homem. Ele era o centro. Ela foi se dedicando o tempo todo e a gente acaba carregando isso para nossa vida. Muitas vezes eu já ouvi assim, amigas, inclusive até já fiz isso também, que seja não faço não. Marcou um encontro e aí entre amigas, né? Sim. Tá lá 2 horas antes, amiga, não vou não, porque eu vou sair com aquele crush. Ou seja, deixa de ter um encontro amoroso entre amigas, né? Que isso ajuda muito, potencializa, né, o nosso feminino, porque eu adoro sair com as minhas amigas, né? Então a gente se diverte. Que é uma coisa da qual os homens não abrem mão. Não abrem mão. Então nós somos criadas para ter o homem como centro da nossa vida. Um sol, né? Isso, e a gente orbitando ali. E os homens não. Eles foram criados para ter várias coisinhas, sabe? Esporte, os amigos, a namorada, a esposa, enfim. Ela é mais uma coisa. Como se fossem várias janelas de realização. Não, a mulher. A mulher não tem essa permissão. Não tem. E quando tem, né, que a gente se dá, eu me dou essa permissão. Hoje eu me dou. Às vezes, nossa, que estranho isso. E quando se torna mãe é pior ainda, né? Porque aí, não, mas é a mãe, as crianças e o pai nisso tudo. O pai continua livre, né? Justamente. Então, assim, a minha visão, né? Eu acho que a gente precisa, nós mulheres, a gente precisa aprender. Nós precisamos aprender a ter várias coisas que também nos alimentam, que não só
um relacionamento. E sem sentir culpa pela autonomia. E justamente. Que o homem não sente. Isso não foi historicamente colocado nos homens para alimentar justamente esse poder masculino durante tantos séculos. Né? Quer dizer que é toda uma estrutura silenciosa de inibição da força feminina. Talvez por medo, né? O medo masculino dessa força feminina. E eu acho que isso, o Rodin, ele reconheceu o talento da Camille, mas ele realmente poderia ter ajudado mais a Camille. Mas eu acredito que o medo dela ser maior do que ele foi muito grande. Ela ia até um certo lugar. Você vai até aqui. E ela tentou seguir sem ele, mas o machismo da sociedade não permitiu. Não permitiu. E, infelizmente, ela teve um final triste, né? E só foi reconhecida no final do século XX, né? Começou. E início de 21, quando abriu o primeiro museu dela. Ela tem um museu. Agora, acho que é no interior mesmo de Paris, né? No museu dele tinha uma sala dedicada a ela. Tem, né? Uma sala dedicada a ela. Mas que bonito essa entrega, né? Primeiro o seu fascínio, né? Pelo personagem, pela pessoa real, pela personagem, e essa sua entrega no palco, que a primeira montagem foi em 2006, se eu não me engano. Foi em 2006, né? E hoje o espetáculo está bem maduro, né? Nós mudamos algumas coisas, mudamos cenas, trazendo outras coisas, e é um espetáculo bem gostoso para mim de fazer e emocionante para quem assiste. E imagino que o feedback do público, como você citou há pouco, deve trazer um encantamento muito grande de como esse trabalho está atingindo, principalmente as novas gerações. Isso. E uma menina também de 13 anos assistiu e falou: pai, eu quero ver de novo. Eu achei tão curioso, né? Isso é importante, né? Eu fico emocionada de saber que toca. Que mostra como o teatro é transformador, né? Isso. Ele toca em zonas obscuras que as pessoas nunca visitaram e fazem com que elas possam vir à tona. Isso é tão bonito, né? É lindo. O teatro é curativo nesse sentido. E tem uma magia que ultrapassa, né? Todos os limites. Todos os limites. Poxa, eu só queria falar uma coisinha também. Vocês vão editar, né, gente? Não, eu queria dizer que eu, quando fui fazer esse espetáculo, eu pesquisei bastante a história dela. E você também está muito bem informado, né? Porque eu falei, olha, pelo que eu estudei também, a história do Rodin, a história dela. Eu tive a oportunidade de ir a Paris, né? Conheci a Anne Delvaux, que escreveu Camille Claudel, Uma Mulher. Sim. Eu passei nos lugares onde Camille passou. Eu fiz aulas de escultura, aula de desenho, fui modelo vivo. E também fiz uma pesquisa numa casa de saúde mental, e ali eu também encontrei Camilles ali, né, internadas, e ajudou muito na composição dos meus personagens. Quer dizer, falo dos meus personagens que são vários momentos, várias ali, faces, várias faces ali de Camille, né? Então foi super bonito essa caminhada. E o meu diretor também, Ramon Botelho, e autor, ele escreveu, dirigiu a partir da nossa pesquisa, das cartas, e a gente tem uma parceria muito bonita. Amo o Ramon, é lindo, né? Se poder caminhar com alguém durante tantos anos e sem se perder nessa amizade, muito pelo contrário, fortalecer cada vez mais cada vez mais essa cumplicidade, respeitar a cumplicidade, respeitar as diferenças, né, de cada um. Eu estou muito grata por estar de volta, e acho que também é um espetáculo que me ajuda a ressignificar muitas coisas minhas. E o espetáculo tem uma coisa muito bacana, porque é ela visitando Camille Claudel, se o público fosse o visitante, né? Vai visitar essa mulher que está ali internada, que já é mais velha, e ela vai contando e vivenciando vários momentos da vida dela, a infância, o auge dela em Paris, a relação dela com o Rodin, o surto, vai passando por esses momentos. E eu acho que
é interessante porque é quase que um processo terapêutico. Sim. A gente, quando está fazendo terapia, né, a gente vai revisitando a nossa história, pelo menos assim, comigo tem sido assim, faz terapia há 5 anos, né? Amo, então foi muito importante para mim, inclusive para eu estar aqui hoje, né, fazendo esse espetáculo. Até estou muito agradecida, minha psicóloga maravilhosa, Fabiana. Então é interessante nesse sentido, por isso que a gente também tem um público grande da área de psicologia, né, psicanálise. É isso. Então vale a pena assistir, venham. É um espetáculo emocionante, tocante, porque fala de amor, de paixão, de entrega, de coragem e do apagamento feminino. Obrigada. Muito sucesso na temporada. E o público também, acredito, muito grato por ter você no palco, trazendo todas essas emoções e essa história tão necessária para que o ser humano se transforme, né? Porque o teatro leva o ser humano a essa transformação, a essa evolução. Tem 6 anos que eu não faço teatro, então voltar está sendo uma emoção incrível. Obrigada. Eu que agradeço.